Bem, gente, continuando o nosso vídeo, ah, no vídeo anterior nós terminamos falando sobre o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que avalia o desempenho socioeconômico dos países. Uma crítica que pode ser feita ao IDH é que ele não mostra a distribuição de renda dos países. A gente tem a renda per capita, mas não fica claro na renda per capita se a renda está concentrada ou não está concentrada. Um indicador que vai ser utilizado para verificar a questão da concentração da renda e aí a questão das desigualdades sociais será o índice de Gini. Tá? O índice de Gini ele foi elaborado pelo estatístico italiano Corrado Gini. Esse índice ele verifica a concentração da renda nos países, ok? Então, ele acaba sendo mais preciso do que o IDH nessa questão da verificação da distribuição da riqueza, da distribuição da renda. Assim como o IDH, ele é um indicador que varia de 0 até 1. Mas nesse caso aqui, quanto mais próximo de 0, menor a concentração da renda, ou seja, menor a desigualdade. Quanto mais próximo de 1, maior a concentração da renda, ou seja, maior a desigualdade social, ok? Por exemplo, 0 seria como se todo mundo ganhasse o mesmo salário. E o 1, se algum país chegasse ao nível 1, seria a renda concentrada na mão de uma única pessoa, ok? Seriam os extremos. Mas no caso, para a gente entender, quanto mais próximo de 0, menor a desigualdade social. A renda ela é distribuída de maneira mais justa. E quanto mais próximo de 1, maior a concentração da renda, maior a desigualdade social. Ok? Então, isso que esses dados que esse indicador traz para a gente. Em relação ao nosso país, o nosso país se destaca de maneira negativa no índice de Gini. Por quê? Porque o nosso país ele aparece com índice de 0,5. Portanto, o nosso país acaba sendo um dos países mais desiguais do mundo, né? Então, isso é um problema do Brasil que vem desde seu período de formação, de construção socioeconômica. A concentração da riqueza, a concentração da renda é um grande problema do nosso país. Tá? Então, o Brasil ele acaba se destacando de maneira negativa nesse índice. Nós podemos verificar, por exemplo, comparar o Brasil com os países desenvolvidos. Né? Se você pegar o mapa do nosso livro, que mostra o índice de Gini, você vai ver que nos países desenvolvidos a concentração da renda ela é menor. Portanto, a desigualdade também é menor. Tá? Então, o que faz um país também ser desenvolvido, vários fatores contribuem, mas a questão da menor distância entre os que ganham mais e os que ganham menos. Né? Nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, geralmente nós vamos encontrar uma grande disparidade entre os salários dos que ganham mais e dos que ganham menos. Nos países desenvolvidos do sistema capitalista, né, que apresenta as melhores condições de vida, nós vamos encontrar uma menor distância entre os mais ricos e os mais pobres. Países que têm PIB muito menor do que o Brasil apresentam índice de Gini melhor, né? Ou seja, uma renda distribuída de forma mais justa no caso, para a população. Ok? Então, o Brasil, nesse critério aqui, ele se destaca de maneira negativa, né? Como um país que apresenta uma grande concentração da riqueza. É um problema histórico do nosso país. Certo, galera? E para a gente terminar, um outro elemento que serve para a gente verificar o grau de desenvolvimento é a questão do investimento em tecnologia. Gente, os países desenvolvidos são países que investem em tecnologia, os países ricos. Eles têm maior investimento em tecnologia, produzem mercadorias com alto valor comercial, valor agregado, ou seja, ali tem pesquisa científica,
né? Tem anos de estudos para desenvolvimento de determinado produto, tá? Então, os países desenvolvidos são países que investem pesadamente em pesquisa, em ciência, em tecnologia, enquanto os países mais pobres são países que ou não produzem ou produzem pouca tecnologia, são dependentes tecnologicamente, compram tecnologia dos países desenvolvidos, ok? Então, você quer saber se, por exemplo, um governante está interessado no desenvolvimento do país, no crescimento do país? Você tem que verificar o quanto esse governante ele está investindo em tecnologia, em ciência, em pesquisa científica, que é isso que faz um país crescer. É isso que faz um país também ser um país desenvolvido, né? Se você observar, os países que mais cresceram são os países que investem em tecnologia, como nós podemos destacar o próprio Estados Unidos, tá? A Alemanha, a China, Japão, são países que investem pesadamente em tecnologia. Então, o investimento em tecnologia é uma característica também de países desenvolvidos, enquanto os países subdesenvolvidos acabam sendo países que investem pouco ou nem investem, né? E aí nós acabamos comprando tecnologia, que é mais caro, e vendendo produtos do setor primário, que é mais barato. Então isso cria uma desigualdade muito grande entre os países ricos e os países pobres, porque nós continuamos vendendo como países pobres produtos primários, que têm baixo valor agregado, né? E compramos produtos com tecnologia, muita ciência, muita pesquisa embutida. Então, isso torna o produto mais caro no mercado. Então, uma diferença entre os países ricos e os países pobres, desenvolvidos, emergentes, subdesenvolvidos, é o grau de investimento em tecnologia, em pesquisa científica. Um país, para ser potência, ele tem que investir nessas áreas: tecnologia, pesquisa científica, ciência. Senão vai ficar para trás, senão vai continuar atrasado. E aí nós vamos continuar dependendo tecnologicamente. Só para a gente ter ideia, indo para o final da nossa aula, até a década de 70, a Coreia do Sul ela era atrasada em relação ao Brasil, né? Muito atrasada. População rural, né? Atualmente a Coreia do Sul é uma potência econômica, tecnológica. Consumimos tecnologia sul-coreana, passou o Brasil, né? Então, os países desenvolvidos e quem quer se desenvolver precisa investir, precisa dominar a ciência e a tecnologia. E assim esse país será uma potência no futuro. Ok? Então, essa diferença entre investimento em ciência, pesquisa e tecnologia acaba acentuando a distância entre os países mais ricos e os países mais pobres. Ok, gente? Beleza? É isso. Até a próxima. Tchau, tchau.